Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre rotina para famílias atípicas. Isso mesmo, a gente já sabe o quanto que a rotina beneficia e ajuda para crianças neurodivergentes, neuroatípicas e tudo mais, né? A gente sabe dos benefícios que acaba aí tendo para tanto no comportamento dessa criança e muitas das vezes até numa questão de adaptação ali familiar também. Então a gente vai falar sobre isso, vai entender aí os pós e os contras, mas em formato geral, a rotina ela contribui aí para o desenvolvimento de evolução da criança autista ou da criança neurotípica, né? Que pode ser outros transtornos também. Por quê? Vamos falar aí do cérebro, do funcionamento do cérebro dessa criança. O formato como crianças neuroatípicas entendem as informações, entendem as situações externas, é um pouco diferente de como outras pessoas entendem informações e situações. O que diferencia ali, muito ali para eles, é que o processo como eles vão entender, interpretar e compreender vem muito para nós também, né? Mas para eles isso se fideliza ainda mais através de uma repetição, tá? Muito mais acentuada. Então eles precisam de mais repetição do que teoricamente uma outra pessoa ali precisaria para apresentar ganho de habilidade, tá bom? É por isso que quando a gente fala de terapia ABA, de processos aí que envolve análise de comportamento e desenvolvimento, a gente faz muito ali de trazer muitos estímulos para essa criança, que são estímulos muitas das vezes repetitivos, ou de que a gente altera uma coisa ou outra, pensando ali no repertório, no perfil e no ganho de habilidade dessa criança. Mas no formato geral, o que quando a gente fala ali de ambiente clínico, né, qual é a diferença que os profissionais fazem que essa criança apresenta ganho de habilidade, que ela apresenta evolução? É essa rotina naquela construção, né, a gente fala que são planos ali, de planos elaborativos, né, que a clínica criou sobre o perfil comportamental daquela criança, falando do ponto de vista de psicologia, de análise de comportamento, né. Então a gente pega esses planos, entende ele, analisa o repertório, analisa o perfil familiar, entende todas essas questões e constrói-se um plano. E dentro desse plano, a gente estrutura dentro do ambiente clínico, através das terapias, das sessões, uma rotininha. Então é determinado ali, olha, vai ser feito com paciente X, essa rotininha aqui, e aí geralmente por ser clínica multi, né? Aí vai lá, aplica-se através, não sei, um exemplo, né? Através do psicólogo, e aí do psicólogo vai para outras especialidades, ele manter aquela rotininha que foi construída no plano, mas introduzindo ali através de outras especialidades. Então essa diferenciação e essa rotina que vai estar ali na base, né? Isso traz um ganho de habilidade muito importante para a criança. Por quê? Porque ele está passando para o psicólogo, está tendo uma rotina estruturada. Ou não, né? Depende muito do perfil da criança. Mas como eu estou falando de rotina, geralmente ela é estruturada. Ou aí ela vai passar também com a Nutri, ou ela vai passar com a Fono, mas o que faz a diferenciação de fato para essa criança apresentar esse ganho? Porque em todas as especialidades que essa criança vai passar, o que vai ter em comum vai ser essa rotina, entende? Então, quando a gente fala ali de ter uma rotina, pensando também nessa questão familiar dos responsáveis, isso também ajuda muito para que essa criança ganhe habilidade, porque ela vai conseguir ter uma percepção de tipo assim, quando eu estou no ambiente clínico, ela tem uma rotina naquele ambiente. Quando ela está na escola, ela tem uma outra rotina. Quando ela está em casa, provavelmente ela tem uma outra rotina. Estou falando aí dos lugares ali que essa criança mais frequenta, né? Então, quando tem uma coerência entre esses ambientes, falando de rotina naquilo que a criança executa, ou seja, se todos aqueles indivíduos envolvidos nesses ambientes falarem da mesma forma, com a mesma linguagem, com a mesma comunicação, com a mesma expressão, isso facilita para essa criança conseguir ter uma compreensão melhor, tá?
sobre as coisas que estão acontecendo à volta dele e ele começa a apresentar melhores evoluções em todos esses ambientes. Porque, de novo, o cérebro dele vai entender assim, quando eu tô em casa com a minha família, a minha mamãe fala comigo de um jeito que é muito similar a como a tia se comunica comigo na clínica ou então na escola. Então, isso traz o que é uma sensação para o cérebro dessa criança de eu já conheço essa informação. Fica mais fácil da criança conseguir, tanto ali, manter os seus comportamentos, ter comportamentos mais adequados, porque, de novo, o cérebro dela já vai ter entrado em contato com essa informação por algum meio desses ambientes que ela frequentou. Então, quando todos os envolvidos nesses ambientes centrais aí estão integrados, né? Quando eu fiz até um outro vídeo sobre família, escola e clínica, né? Que eu falo que é o tripé. Para mim, é o tripé da neurodivergência, essas três informações. Família, clínica, escola, família, escola e clínica. Por quê? Porque se esses três ambientes são ambientes onde a criança mais está, né? Que ela mais frequenta, se esses três lugares estão integrados, se essas pessoas que estão nesses ambientes estão em conversação, têm uma comunicação mais clara e acentuada, é impossível. Dificilmente essa criança não vai apresentar melhora no comportamento, porque, de novo, ela tem essa base, entende? Se essa base está integrada, se essa base está bem inserida, se essa base todos ali conhecem o repertório, os comportamentos, as dificuldades, os limites, as evoluções dessa criança, e esses três ambientes colaboram juntos para fazer com que a criança avance nos comportamentos, tenha melhores resultados, não tem como a criança não evoluir, porque, de novo, ela vai estar sempre sendo estimulada a situações semelhantes. Isso colabora, porque é através de uma repetição, né? Então, isso facilita, isso favorece para que esse cérebro aí, dessa criança neurotípica, aprenda até mais rápido, tá bom? Por essa integração entre esses ambientes. Então, essa é a importância da rotina para vocês como responsáveis aí de crianças neurodivergentes, entender a importância que é vocês terem uma rotina bem construída, bem consolidada. E aí tem várias opções que vocês podem tanto perguntar e se entrosar dentro dessa rotina que vocês têm familiar e conversar na clínica, né, caso a criança já faça acompanhamento, ou até ali também com a escola. Tentar deixar isso mais integrado possível, porque isso vai começar a fazer com que sua criança apresente evolução, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!